Continuando com as vigas que nós estávamos fazendo, vamos olhar um corte de como isso está ficando. Então, voltei aqui numa planta, vamos selecionar o corte e eu vou levar o corte para cruzar com as vigas. Vou pedir uma elevação. E aqui eu tenho um negócio que eu queria que vocês separassem. Eu vou esconder aqui a viewport para não ficar incomodando, assim fica mais fácil de entender o objeto que a gente está fazendo. Vou deixar em Fine também, porque alguns objetos ficam representados de maneira simplificada. No Coarse, vou deixar no nível de detalhe fino, tá bom? E aqui eu queria reparar uma coisa. Nós tínhamos verificado lá que é o piso acabado em 3 e 5. No final a gente fez a montagem das vigas, mas vamos considerar que a gente vai ter um contrapiso de uns 5 centímetros e vamos considerar que a gente vai ter um piso acabado de 2. Então essa estrutura inteira tem que afundar 7. Como que a gente pode fazer isso? Uma das ideias é a gente criar um corte, uma elevação que olha essas vigas e que de preferência que abarque todas as vigas. Então aqui a gente vai ter pegado todas. Beleza. Vou criar um corte e vou fazer uma janela window para pegar tudo, né? Vou chamar o filtro. E aqui a gente tem vigas joystick, vigas girder. São dois tipos de vigas diferentes, dependendo do jeito que ela está presa uma à outra. E as opening cut. As opening cuts não precisam selecionar, porque elas vão vir presas nas vigas que elas rasgam. Tá? Então, vou pegar essas 20 vigas e vamos fazê-las afundarem. Nós temos aqui um jeito de fazer viga inclinada, que eu posso mudar valores no ponto de start e no ponto final. Mas o que a gente quer não são vigas inclinadas, eu quero que elas desçam de maneira regular. Então eu poderia preencher esses dois campos com o mesmo valor negativo de 7 centímetros. Mas tem um jeito mais fácil. Em Z, nós temos uma justificação pelo topo, que é onde está a inteligência da viga. Vocês vão ver, se a gente selecionar uma só, ele vai aparecer aquela bolinha grip de comando, do mesmo jeito que tem nas paredes. Eu poderia, posso colocar por baixo, por cima, aqui por cima está ótimo. Mas eu tenho um offset, um valor de offset em Z, que eu posso colocar menos 7 centímetros e afundo a estrutura inteira. Ó, deu 7 centímetros aqui. Então, para mim, isso mais do que resolve. Tá? Ó, 7 centímetros, a gente já salvou o espaço para o contrapiso e para o piso acabado. A gente só tem que corrigir esses pequenos defeitos que vão aparecer entre os pilares. Né? Se vocês quiserem ser bem criteriosos, né, a gente pode selecionar todos os pilares do térreo. Então a gente pode fazer assim, ó. Pega um ângulo que está bem fácil e fazer uma janela crossing. Com isso peguei todas. E o topo, em vez de acabar no primeiro pavimento, vai acabar com menos 7 centímetros do primeiro pavimento. Então, eles já vão se enterrar o que precisa. E da mesma maneira, ó, estou apertando o Shift, apertando a bolinha do mouse, deixando os dois apertados e mexendo o mouse. Com isso, escolhi um ângulo que está fácil fazer uma janela crossing sem problema. E esses de cima tem que começar com menos 7 centímetros. Com isso, vai afundar todo mundo. Tá? Com isso, resolveu a localização. Vamos agora colocar laje. Então, posso vir aqui na minha planta estrutural e vou olhar. Posso olhar em estrutura, posso olhar em arquitetura. Eu tenho uma parte que é floor. Vou selecionar. Ele entrou no modo sketch. Como é que eu sei? Tá cinza, X vermelho, tique verde, métodos de desenho em 2D. Então, essa família, ela é uma família de sistema, uma system family, assim como escada, a gente vai falar delas depois, mas lajes são system families.
em que o modo de construção está colocado aqui dentro. Ele liga o modo sketch, você desenha a silhueta do que você quer em 2D, fechou o modo sketch, ele extruda e a laje está pronta. Tá? Então, essa laje ela vai ser estrutural, ela tem que começar no primeiro pavimento com menos 7 centímetros de defasagem também. Essa é a estrutural. Em vez de, vou olhar no meu cardápio de opção, em vez de eu ter um floor de grama, eu tenho uma laje de 15 aqui. Tá bom, a laje de 15 está de bom tamanho. Se bem que com essa separação aqui, vamos colocar uma laje de 12. Tá? Essa laje de 12, eu vou olhar aqui nas configurações dela em Edit Type. Eu tenho um botãozão de estrutura. Vou clicar nele. E eu tenho... essa aqui é uma representação em formato Excel da planta de uma seção típica de corte de uma laje. Então ele tem core é a parte bruta dessa laje e core é a parte bruta. O que está entre core e core o que está dentro desse limite de boundary, de core boundary, é o miolo bruto da parede, da laje. No caso, uma laje bruta moldada em loco é uma estrutura só. Esse número representa com que caneta ele vai desenhar aquilo. Prioridade de encontro 1 é a prioridade de encontro. Então, se uma laje encostar na outra, uma laje de prioridade 5, ela não vai conseguir cruzar uma que tem a prioridade de encontro 1 com outra de prioridade de encontro 1, elas vão se soldar. A de 2 com a 1 atropela e a 2 respeita a 1. Na aula de parede eu vou deixar isso mais claro, tá? Aqui a gente vai precisar do material, vou só checar se é o mesmo material que a gente está usando, que é o moldado no local, beleza, é esse mesmo que a gente quer. Com 12 centímetros de espessura, a joia. Ok, ok. Feito isso, a gente pode desenhar o limite dessa laje. Eu recomendo vocês não ficarem tentando adivinhar a localização dos elementos. Aqui, por exemplo, você não vai ter exatamente. Então, desenha solto mesmo. E depois você acerta. É muito mais fácil. Usa o align depois. Limite. Limite. Ó, de novo. O primeiro ponto é a referência para o alinhamento. Depois é quem se alinha. Clico fora. Começa de novo. Limite. Quem se alinha. Clico fora. Limite. Quem se alinha. Tá bom? Algo sobre o modo sketch que é bom deixar claro desde já. Perímetro fechado. Dentro de perímetro fechado é buraco. Então, se a gente desenhar aqui um retângulo, isso aqui vai ser buraco em relação a essa outra laje. Então, a laje vai vir e aqui ela vai respeitar esse buraco. Vamos só ver quais são os limites da laje que a gente tem aqui. Podemos limitar na viga. Aí essa daqui vai ficar distante 11 centímetros, tá bom, né? 7,5. 11,25 e 7,5. Então, selecionei. Trago a cota temporária para cá. 11,25. E aqui 7,5 centímetros. Uso o align para limitar o buraco desse lado. Uso o align para limitar o buraco desse lado. Perfeito. Esse daqui é a representação de laje armada em uma direção ou duas. Como nós estamos fazendo desenho de arquitetura, não vai precisar. É aquela seta para cima e para baixo, para um lado e para o outro. E aqui ela é armada em duas direções por conta das vigas que estão colocadas aqui. Tudo bem. Isso aqui, como a disciplina vai ser arquitetura, o objeto desse curso, não vou encanar com isso não. Se quisesse, era só acessar a biblioteca e baixar essa representação, tá bom? Vamos olhar em 3D agora.
Olha que interessante. Como é o mesmo material, ele já soldou de um jeito bacana. E com isso a gente já tem uma base legal para colocar as paredes. Mas antes disso, ó, aqui tem aquela estrutura bacaninha que a gente fez. Tá ficando bem interessante. Vamos fazer a nossa primeira família na próxima aula, que vai ser fundação. Vamos fazer aqui, eu não sei que fundação foi usada, mas eu acho que a gente pode usar uma sapata isolada para cada pilar e tá de bom tamanho, tá? Acho que vai ser interessante fazer desse jeito mesmo. Beleza? Continuamos na próxima, tá?